Olá e bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje o nosso foco está num gigante do futebol brasileiro, o Corinthians, que está vivendo um momento completamente paradoxal. Totalmente. É uma situação muito curiosa, né? Sim, porque o clube chega na final de um torneio importantíssimo, a Copa do Brasil, com a chance de faturar um prêmio milionário. Só que, ao contrário do que a gente podia imaginar, esse dinheiro, que pode chegar a 100 milhões de reais, Pois é. não está destinado para festa ou para contratar um craque. O destino dele é bem mais dramático, sabe? É a chave para destravar uma crise que hoje impede o clube de simplesmente registrar novos jogadores. Exatamente. A situação é de uma urgência absurda. Chegar a essa final pro Corinthians é menos sobre a glória e mais sobre sobrevivência financeira mesmo. E é isso que a gente vai investigar hoje, né? Sim, a gente vai mergulhar na estratégia que a diretoria do Corinthians, segundo as nossas fontes, está montando. O material que a gente tem detalha como a gestão planeja usar cada centavo desse prêmio para resolver pendências gravíssimas na FIFA. Pendências que estão literalmente sufocando o planejamento do clube. Certo. E a nossa missão aqui é bem clara. A gente quer entender o tamanho real desse buraco, qual é a lista de prioridades da diretoria para apagar esses incêndios e, o mais importante, como essa injeção de capital, que parece que vai ser combinada com outras fontes, pode de fato redesenhar o futuro do Corinthians a partir de 2026. É uma história sobre finanças, gestão de crise e, claro, o futuro de um dos clubes mais populares do Brasil. Certo. Vamos começar pelo centro do problema, então. Tem essa expressão que virou, sei lá, um pesadelo pro torcedor. Transfer ban. Exato. O Corinthians está debaixo dessa punição da FIFA desde agosto. Para quem não está tão por dentro, o que isso significa na prática para um clube desse tamanho? Olha, na prática, é um desastre. O transfer ban é uma das sanções mais duras da FIFA. Significa que o clube está proibido de inscrever qualquer jogador novo. Qualquer um? Mesmo de graça? Qualquer um. Não importa se é uma compra de 30 milhões de euros ou um empréstimo sem custo de um jogador da base de outro time. Ninguém novo pode ser registrado para jogar. Entendi. Basicamente, isso congela a capacidade do clube de se reforçar. Se um jogador importante se machuca ou é vendido, não dá para trazer uma peça de reposição. O elenco fica engessado. Num calendário maluco como o nosso, isso é devastador. E como um clube como o Corinthians chega nesse ponto? Porque esse bloqueio atual não surgiu do nada, né? A nossa fonte é bem específica sobre a origem dele. Não surgiu do nada. É resultado direto de uma dívida de aproximadamente 40 milhões de reais com o Santos Laguna, do México. Pela contratação do zagueiro Félix Torres. Exatamente. Essa é a ferida aberta, a emergência número 1 que precisa ser resolvida. É o cadeado que está trancando a porta do mercado pro Corinthians. E o preocupante é que isso não é um caso isolado, né? Parece ser parte de um padrão recente. E no meio desse cenário caótico, aparece a Copa do Brasil como espécie de salvação. É aqui que o prêmio entra como a grande esperança. Vamos falar dos valores. Só por chegar à final, o clube já garantiu 53,5 milhões de reais. Mas se for campeão, o valor salta para 100 milhões. E o contexto aqui é tudo. A fonte descreve a situação financeira do clube como tendo o caixa estrangulado. Nessas condições, esse dinheiro não é um bônus, não é para luxo. É uma tábua de salvação. Literalmente. A diretoria não encara isso como um prêmio, mas como uma entrada robusta, como diz o texto. É o capital que permite ao clube ter o mínimo de poder de barganha para começar a resolver os problemas. Mas aí entra uma questão que me deixou pensando. E se o Corinthians não for campeão? Com 53,5 milhões, a conta fecha? Ou a estratégia toda depende do título? Porque isso coloca uma pressão absurda no time em campo. Essa é a pergunta de ouro. E a resposta é não. Os 53,5 milhões sozinhos não resolvem tudo, mas eles são o suficiente para iniciar o plano. Ah, entendi. A perda do título não inviabiliza a estratégia, mas a torna muito mais apertada, com menos margem para erro. O título, com os 100 milhões, daria um fôlego, uma gordura, como a fonte menciona, que o vice não oferece. De qualquer forma, o plano de ação existe para os dois cenários. Entendi. Então, com ou sem o título, existe um plano. E o que eu achei mais interessante no material é que não se trata só de pegar o dinheiro e pagar a primeira conta que aparecer. Existe uma lista de prioridades, uma organização. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é o mais óbvio e o mais urgente. Resolver a situação com o Santos Laguna. Claro, a causa do problema. É a causa do transfer ban atual. O plano é usar a maior parte do dinheiro que entrar, seja do prêmio de campeão ou de vice, para negociar e quitar essa dívida de 40 milhões. É a ação de desbloqueio. Sem isso, nada mais acontece. É tirar o cadeado da porta antes de pensar em arrumar a casa. Exatamente essa a imagem. Certo. Essa é a dívida que já explodiu, mas o Corinthians tem outras bombas relógio para desarmar, certo? Eu li sobre o caso do meia paraguaio Matias Rojas, que também envolve um valor altíssimo. Como ele entra nessa lista? Esse caso é fascinante porque ele mostra a diferença entre uma crise já instalada e uma crise sendo gerenciada. A dívida com Rojas também é na casa dos 40 milhões. O mesmo valor? Sim. A grande diferença, e aqui tá a nuance da estratégia, é que, segundo a fonte, os jogadores e seus representantes aceitaram renegociar um cronograma de pagamentos. Peraí, então eles não precisam pagar os 40 milhões de uma vez. Vão usar o dinheiro do prêmio só para garantir as primeiras parcelas desse acordo. Isso. Isso é uma jogada de mestre ou um risco enorme, se o fluxo de caixa falhar de novo no futuro. É as duas coisas. É uma jogada de mestre em gestão de crise, porque transforma uma dívida que poderia gerar um segundo transfer ban imediato em uma dívida controlada a prazo. O clube usa parte do dinheiro do prêmio para mostrar boa-fé e começar a pagar se comprometendo com um fluxo que, teoricamente, cabe no orçamento de 2026. Mas, claro, é um risco. Se o planejamento financeiro para 2026 falhar, essa bomba volta a fazer tic-tac. É uma aposta na organização do clube a médio prazo. Perfeito, uma aposta. Entendi. Então, o dinheiro para o Santos Laguna é para apagar o fogo que já está queimando.
O dinheiro pro Rojas é para garantir que a outra fagulha não vire um novo incêndio. Exato. E a lista de prioridades ainda tem um terceiro nome, o do atacante Pedro Raul, com uma dívida com o Toluca, do México. Onde esse caso se encaixa? O caso do Toluca é o terceiro nível da estratégia, a prevenção. Aqui, a gente não tá falando de uma crise iminente. A dívida existe e os pagamentos estão, até onde se sabe, em dia. Ah, ok. O objetivo aqui é garantir que continue assim. Manter os pagamentos rigorosamente em dia é crucial para evitar que essa dívida se transforme, num futuro, num terceiro transfer-ban. É pura gestão de risco. Então é uma operação de triagem. Exato. Se a gente olhar o plano completo, é isso. Apagar o incêndio, que é o Santos Laguna, conter outro, que é o Rojas, e impedir que um terceiro sequer comece, que é o caso do Toluca. Juntando todas as peças, fica claro que a conta é alta. Félix Torres e Rojas, sozinhos, já somam 80 milhões de reais em dívidas. Pois é. Se a gente somar o caso do Pedro Raul e outras pendências, o valor total que está na mesa da FIFA se aproxima dos 120 milhões. O prêmio máximo da Copa do Brasil é de 100 milhões. A matemática não fecha. De onde vem o resto do dinheiro? E é aqui que a gente vê a real dimensão da operação. A fonte revela que o plano da diretoria vai além do prêmio. O clube pretende combinar essa verba com outra fonte de capital, um empréstimo de 70 milhões de reais junto à Liga Forte União, a LFU. Liga Forte União. Para quem não está tão familiarizado, o que é exatamente a LFU? E pegar um empréstimo de 70 milhões para pagar dívidas, isso não é só empurrar o problema com a barriga? Trocar uma dívida com a FIFA por outra agora com uma liga? É uma pergunta excelente e é o ponto central da estratégia. A Liga Forte União é um dos blocos de clubes que se formaram para negociar os direitos de transmissão do futebol brasileiro de forma coletiva. O Corinthians faz parte desse grupo. Ok. O que eles estão fazendo é, na prática, adiantar uma receita futura que teriam com a Liga. E sobre ser empurrar com a barriga, a resposta é sim e não. Não é o ideal, mas é estratégico. Eles estão trocando o que a gente pode chamar de dívida tóxica por uma dívida gerenciável. Dívida tóxica. O que seria isso? Uma dívida tóxica é aquela que tem consequências imediatas e devastadoras, como o transfer ban da FIFA. É uma dívida que te impede de trabalhar, te asfixia. Entendi. A dívida com a LFU, por outro lado, é um empréstimo com prazo mais longo, juros provavelmente mais baixos e, o mais importante, sem o risco de uma punição desportiva imediata. Então, a gestão está usando esse novo capital para liquidar as dívidas que podem quebrar o clube desportivamente no curto prazo. Faz sentido. Então, somando o prêmio da Copa do Brasil, mesmo de vice, com esses 70 milhões da LFU, o clube consegue um pacote financeiro de mais de 120 milhões de reais. Exatamente. E isso cobre o rombo na FIFA e ainda sobra um pouco. E esse sobrar um pouco é crucial. A fonte usa a expressão dar um respiro ao caixa. Isso significa que a gestão pode sair do modo de pânico, de apagar incêndios todo dia, e começar a operar com o mínimo de planejamento. Sair da sobrevivência para começar a viver. Perfeito. O objetivo final da gestão estável, segundo o que a gente leu, não é só pagar dívidas. É reorganizar completamente o calendário de pagamentos, criar um fluxo mais leve em 2026 e garantir essa gordura nos cofres para ter alguma previsibilidade. É uma tentativa de retomar o controle do próprio destino financeiro. Parece um plano sólido no papel, mas, conhecendo o histórico de gestões do futebol brasileiro, o quão confiantes a gente pode estar de que esse dinheiro vai mesmo para esses fins? O risco sempre existe. Essa é a realidade. No entanto, a natureza desses problemas específicos dá um pouco mais de segurança. As dívidas na FIFA são públicas e as punições são automáticas. Não tem como fugir. Não tem. Se o dinheiro não for para o Santos Laguna, o transfer ban não cai. Não há como esconder. A pressão da FIFA e a necessidade de voltar ao mercado funcionam como uma espécie de garantia de que, pelo menos para essas pendências mais graves, o dinheiro tem um destino carimbado. O desafio maior será a disciplina com o dinheiro que sobrar. Entendi. Então, para amarrar tudo que a gente discutiu, o Corinthians tem um plano de resgate bem claro. Primeiro, usar a combinação do prêmio da Copa do Brasil com o empréstimo da LFU para liquidar a dívida com o Santos Laguna e derrubar o transfer ban. Isso. Segundo, usar parte do capital para honrar o acordo com o Matias Rojas, evitando uma nova punição. E terceiro, manter os pagamentos ao Toluca em dia para não criar um novo problema. O objetivo final? Voltar a poder contratar. Exato. É um movimento de inteligência financeira forçado pela necessidade. É um exemplo perfeito de como a gestão fora de campo determina o que acontece dentro dele. A estratégia é a única saída para um clube que se viu encurralado pelas próprias decisões do passado. É limpar o nome na praça para poder voltar a competir. Exatamente. Voltar a competir de igual para igual, pelo menos na montagem do elenco. Com certeza. E com a casa financeira sendo organizada e o transfer ban com chances reais de cair, a gente sai de uma pergunta, como pagar as dívidas, e entra em outra, talvez ainda mais importante para o futuro. Isso nos leva à grande questão que fica para reflexão. A pergunta que vai definir os próximos anos do clube é: como essa nova estabilidade financeira, se for alcançada, vai se traduzir em campo? Exato. Porque ter a capacidade de contratar jogadores é só o primeiro passo. É como recuperar uma ferramenta que estava quebrada. O verdadeiro desafio para a diretoria, a partir daí, será transformar essa liberdade recém-adquirida em sucesso desportivo. Como usar essa capacidade de forma inteligente, de forma sustentável, para que o clube não caia no mesmo ciclo de contratações caras e dívidas impagáveis. Essa é a questão que vale muito mais do que os 120 milhões de reais.